A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, todos que estão nessa emissora, nesse momento, aqui que é o pastor Antônio, quem está vos falando nesta tarde. Amados, vamos para o texto bíblico em nome de Jesus. O capítulo de Tiago 4:7 diz assim: sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. É importante esse texto, enfatizar esse texto em nossas vidas, porque abrange muitas e muitas coisas. Há uma resistência e há uma sujeição. Amados irmãos, sabemos nós que nós temos os nossos defeitos. A Bíblia diz que todo homem é pecador. Não há homem que não peque, A palavra de Deus é bem clara. Só que existem alguns requisitos que Deus nos dá para que nós possamos vencer, e esses requisitos nos fortalecem. Existe uma passagem também do Senhor Jesus nos evangelhos que diz assim: orai e vigiai. Por que orai? Porque na oração há um quebrantamento. É mais fácil você se quebrantar, se sujeitar na oração e depois você vigiar. Porque na oração você ganha um fortalecimento espiritual. Aqui em Tiago, sujeitai-vos a Deus. Por que sujeitar-vos a Deus? Porque dentro de nós há muita resistência. Há muita resistência. Algumas delas são nós mesmos que temos que tirar. O pastor não vai entrar dentro de você e tirar os seus defeitos, os possíveis defeitos, Alguns são para Deus, aqueles que para você é impossíveis, mas você admite isso e se humilha isso, aí Deus toma as providências. Mas há alguns que é você quem tem que resistir. A Bíblia é claro, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a Bíblia, a palavra do Senhor nos dá uma missão. Essa missão está sendo colocada e responsabilizada para todo ser humano, principalmente os evangélicos cristãos, genuíno, verdadeiro. Porque há muito tipo de mistura de religiões. Alguns tentam misturar o evangelho, que não mistura. A Bíblia não muda. A Bíblia não dá direito de mudar. Nós vimos muita mudança hoje, mas a Bíblia continua a mesma. Vai um, volta outro, passa outro, coloca suas doutrinas, seus costumes, e a Bíblia continua de pé. Ela continua lá, no seu lugar. Ela não muda, ela não vai ter diferença nenhuma. Quem muda é realmente o homem. E a Bíblia convida, aqui em Tiago, a palavra de Deus está dizendo resistir, está dando uma afirmação, está mandando, está colocando isso para nós. É como se o Senhor tivesse dado uma missão. É como se o Senhor tivesse dado uma missão que é possível. Eu vou falar uma missão simples agora. Por exemplo, quando Jesus disse, pregai o evangelho para toda criatura. Isso é uma missão que não é tão difícil. A dificuldade está dentro do homem. É nós que olhamos e falamos, não tenho condição. É nós, não é Deus. E Deus é Deus. Se Ele fala que vai, que faz, e Ele é poderoso, é porque Ele sabe que dá. Não adianta eu falar que não adianta eu falar que tudo bem, eu posso admitir minhas fraquezas. Senhor, por causa das minhas fraquezas, eu não consigo ir. Não diga, é muito difícil, não dá, não. É por causa das suas fraquezas. Então, Deus nos dá aqui uma missão. Ele diz, uma missão que é possível. Resistir, sujeitar primeiro. O que é sujeitar a Deus? Em todos os sentidos. Oração é o quê? Sujeitar a Deus, Vigiar em todos os sentidos é o que? Sujeitar a Deus. Porque só nessas condições você vai resistir. E aí é o quesito da resistência. Então,
sujeitar, está sujeito ao Senhor. Mesmo com luta, mesmo com aqueles pecados terríveis, ferrenhos. O Senhor está dizendo que é possível. E se Ele está dizendo, eu acredito nele. Mas pastor, eu falhei. Se você falhou, a falha não está no Senhor, mas está em você. Procura refazer de novo o caminho. Todo texto tem um contexto. Use o seu contexto. Volte atrás. Porque você vai achar o contexto para chegar no texto. Todo texto tem um contexto. Se você voltar, você vai entender que a falha foi você. Você vai refazer, vai fazer tudo diferente, né? Não vai passar por aquele mesmo local que você passou. Vai mudar de rota. Fazer que nem os judeus lá em Samaria. Você vai mudar de rota. Opa, mudei de rota? É o que, pastor? Estou mudando. Amém, parabéns. Já é um começo. Mudar de rota às vezes nos faz bem. Entendeu? Mesmo que a carne nos convide a passar pela mesma rota. Porque tem uma coisa, ela vai convidar, ela vai dizer que é bom, ela vai fechar todas as tuas possibilidades. Porque a carne e o diabo é especialista em fechar todas as possibilidades. Ou seja, coloca 90% dizendo faça e só 10% do Espírito dizendo, meu filho, não vai. E você tem que valorizar esses 10% porque é Deus puro. Quando você pensar em fazer essa rota que não é boa para a tua vida, que está aí dentro de você, às vezes a rota está dentro de você, todo dia te convidando, faça isso, peque. Aí você vai ouvir 10% dizer assim, não vai. Ouve esta voz aí, pelo amor de Deus, porque com esses 10% você vai passar por cima do diabo. Você vai passar por cima sem dúvida. Você vai ser um vencedor sem dúvida. Mas primeiro muda a rota. O que é mudar a rota, pastor? Fazer algo diferente. Mas vamos lá. A Bíblia diz assim, resistir. Por quê? Quando você sujeita, quando você muda de rota, você está automaticamente sendo sujeito a Deus. Você está sendo domesticado agora pelo Espírito Santo. É Ele que vai cuidar. É Ele que vai te fortalecer, né? É Ele que vai engrossar mais a sua vida, fortalecer, né? Ele que vai dar esse encalço na sua vida. Assim você pode resistir. Vendo o diabo que você sujeitou, que você orou, que você mudou de rota, ele vai fugir de você. Mas vai durar muito tempo? Não, ele vai fugir, mas vai, de vez em quando, ele vai tentar ficar olhando para ver se ainda tem uma brechinha, mas todos os dias você vai estar pedindo a misericórdia. Senhor, não quero voltar, não quero ser pobre, porque o pecado dentro de nós é uma pobreza. Você quer ser pobre? Quem é rico? Pergunta para um rico, quer voltar a ser pobre ou quer ser pobre? Principalmente quem nunca foi pobre, não quer. Nós não estamos falando de dinheiro aqui, mas estamos falando da palavra do Senhor. Quando você tem a palavra, quando você vive a palavra, quando você se alimenta da palavra, você é rico, rico de bênção, você é rico, a tua árvore é florida, teus frutos são bons, as pessoas desejam que você dê um fruto a elas, elas estão sedentas. Deus te colocou para alimentar pessoas, você não busca para você. Aprenda, quando você sujeita a Deus, quando você ora a Deus, quando você muda de rota, quando você muda de vida, você não está sozinho. Você vai levar um caminhão de gente contigo. Você vai sarar muita gente doente, você vai testemunhar para muita gente, você vai abençoar muita gente, você vai alimentar muita gente. Por quê? Você passou por um grande processo, onde 90% do teu corpo diz vai, faça, peque, você diz não vou fazer, eu vou ouvir esses 10% que me resta, porque é isso que você está passando agora aí. Você até pode falar, pastor, eu vou na igreja, eu vou lá, eu escuto, mas quando eu saio de lá, essa rota maldita me diz, você tem que fazer, é bom e é maravilhoso, sem isso você não vive, é mentira do diabo. Pega esses 10% aí, que está dizendo não vai e faça isso, vai gerar uma resistência. Agora vamos lá, vamos na resistência. Quando a corrente tenta passar, né, pela força, ou seja, quando a corrente tenta passar pela resistência, isso gera o quê? Gera um trabalho.
estou falando agora de coisa material, chuveiro. Entendeu? Quando a corrente tenta passar pela resistência, isso gera o quê? Gera uma força. Não, aqui você não passa. A resistência fala, não, aqui não. E a corrente está ali, não, vou passar, não vai. E isso gera uma força desproporcional muito grande, muito forte. Né? Você sabe muito bem que um chuveiro tem mais de 4.000 watts de potência. É muita coisa. E gera o que em tudo isso, essa guerra? Um resultado. O quê? Resultado do banho quente, no frio. Agora, na tua vida, quando você resiste o diabo, vai gerar o quê? Um resultado. Qual é o resultado, irmão? O diabo vai fugir de você. Então, eu pergunto para você nessa tarde, qual é o resultado que você está esperando? Qual é o resultado que você quer para a tua vida? Pastor, eu queria mudar de rota, eu queria fazer isso, eu tenho um projeto. Meu amigo, meu irmão, meu querido amado de Jesus Cristo, esse é o segredo. Escuta a voz do Espírito Santo. Se você está em 90% de pecado, para ir para o pecado, escuta essa voz aí, 10%, ouça ela, muda de rota, porque quando você resistir tudo isso, você vai ter um resultado na sua vida. Sabe por que o resultado não chegou ainda? Porque não houve resistência. O diabo está acostumado a dar R$2 de ganhar. Ele já está acostumado, ele fala, não, aquele ali, com R$2 eu derrubo ele. Esse é o grande problema seu. Mas o dia que ele vê que tem resistência, o dia que ele vê que você deu ouvido a essa voz, que está dizendo, não, eu tenho algo maior, você vai resistir, ele vai fugir, vai gerar o quê? Um resultado na tua vida, na tua história, na tua casa, no teu casamento. Entenda isso, isso é importante para você. Estou falando para o teu bem, estou falando para você crescer. Eu já falei, você vai alimentar muita gente. Você não vai fazer isso para você, vai fazer para a tua família, para teus amigos, para os irmãos da igreja. A igreja precisa de você e você está parado. O seu problema às vezes é dizer, pastor, eu não consigo. Não é para mim, é sim. Porque Deus deu uma missão, essa missão é nossa, é minha, é sua. Resistir, foi falado biblicamente, resistir. Se ele está dizendo que resistir é porque é possível. Não diga que é impossível, é possível resistir sim. Está escrito, e se está escrito eu acredito. Se está na Bíblia, se tem base bíblica eu acredito. Olha que o chuveiro também ele resiste. A corrente ela tenta passar, mas a resistência fala, não, você não vai passar aqui não. E isso aí, um contra o outro, gera o quê? Um resultado, chuveiro quente, olha lá. Oh, que chuveiro quente maravilhoso. Irmão, frio tá aí 5 graus. Ligou o chuveiro tá quente. Aquela fumacinha, resultado, isso é resultado. Resistiu, não quer, não vai passar aqui não, em nome de Jesus. Fugiu, e ele fugindo, todos os caminhos saem, todas as barreiras vão caindo por terra. Aquele negócio que ia dar errado começa a dar certo. Aquele plano lá que você fez lá, para comprar aquele objeto, dá certo. O corretor vai te ligar, olha, deu certo. Aquela casa, aquele carro que... Pastor, você está falando de coisa material, irmão? É o conjunto da obra, meu amigo. Eu estou falando aqui desde o começo, sujeitai-vos a Deus, que aí vai ser um conjunto da obra. Deus nunca vai entrar na casa de uma pessoa para só cuidar da alma, Ele vai cuidar de tudo, porque a Bíblia diz que os justos, lá em Deuteronômio, você vai andando e as bênçãos vai correndo atrás de você. Irmão, você quer bênção correndo atrás de você? Resista. Pastor, você está falando porque é o Senhor que está falando. Não, eu estou falando porque a Bíblia me dá o direito de falar e a Bíblia está dizendo que é possível. Não se ache fraco. Não diga, não, pastor, eu não consigo não, 90% do meu corpo está tomado. Irmão, não dê ouvido aos 90%. Por mais que ele diga, acabou, você vai fazer, tá? Sua vida não vai ter valor se você não fizer isso. É mentira de Satanás. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus nessa tarde. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe essa emissora em nome de Jesus. E aqui quem nos despede é o pastor Antônio. Fique com Deus e fique com essa palavra em nome de Jesus.